Olha, são muitas pessoas que estão sofrendo hoje. Muitas pessoas estão sofrendo mais demais. Por quê? Porque a doutrina do homem faz que muitos se percam. Porque quando fala, você, para Deus te ajudar, te abençoar, você tem que estar dentro da igreja. Isso não é certo, é uma palavra muito firme, uma palavra muito dolorosa para dizer isso para a pessoa. Não tem que falar isso, não tem que falar isso. Porque são muitas pessoas. Por que não tem que falar isso? Por que não tem que falar isso? Porque são muitas pessoas que não vão à igreja, não têm conhecimento da Bíblia, mas uma palavra que sai da sua boca conforta muitas pessoas. Faz que não faz coisas ruins, né? Coisas ruins, matam, traficam, várias coisas assim que poderá assim, prejudicar a sua vida, entendeu? Prejudicar a sua vida. Assim, cometer um suicídio, tirar a vida de alguém. Então é isso aí. Então uma palavra que sai da boca de uma pessoa que não está dentro da igreja, tem conhecimento, não está na igreja, não tem conhecimento da Bíblia, entendeu? Você agindo dessa maneira aí, a doutrina do homem complica a mente do homem, entendeu? Você agindo dessa maneira aí, você poderá calar a boca de muitas pessoas. E muitos, por achar que Deus não vai te ouvir, que Deus não está com você, por não estar na igreja, por não ter conhecimento da Bíblia, né? Às vezes muitos falam bem, mas não sabem ler. Tem isso também. São muitos que falam bem, mas não sabem ler. Como vai ter a Bíblia? Às vezes não tem uma pessoa, depende do seu vestir, não tem uma pessoa para dar o ensinamento da Bíblia. Então você não tem que agir dessa maneira, porque você poderá calar a boca dessas pessoas, que poderá ajudar muitas pessoas, falar no coração de muitos, entendeu? E muitos deixarão de fazer coisa que poderá prejudicar a sua vida. Deixarão de fazer coisa que poderá prejudicar a sua vida. Então, não tem que falar isso. Não tem que falar isso. Fala assim, amigo, ó, que bom, Deus é com você, não importa, Deus é com você em todos os momentos. É dentro de casa, em qualquer lugar. Devemos ir na igreja? Lógico que devemos ir. É interessante, é importante. Mas muitos que vêm deixando de ir na igreja é por causa da doutrina, que complica a mente de muitos, entendeu? Às vezes tem que ficar de calça comprida, tem assim, 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 não pode botar isso, aquilo, isso, aquilo. Então você vê, Deus dá livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio, não bota pressão em ninguém. Deus não bota pressão em ninguém, enquanto a doutrina do homem bota pressão. Aí já viu, aí fica difícil. Aí fica difícil. Um vacilo, a pessoa bota um brinquinho, acha que Deus já condenou, entendeu? Um vacilo, a pessoa bota uma bermuda, vai na praia, às vezes assim, pode ir, até escondido das pessoas. Quando uma pessoa da igreja vê, vai ficar com medo de contar para alguém da igreja, um missionário, um pastor. Aí acontece, a pessoa acaba não indo na igreja, ou vai conversar com o pastor, às vezes o diálogo não bate bem, o diálogo não bate bem, e a pessoa acaba o quê? Se afundando. Então é o seguinte, é triste que um amigo meu falou, uma pessoa que ia na igreja, pegou não ir mais. Não tem mais vontade. Por que não foi? Porque achou que Deus não estava mais com ele, com ela. E a pessoa se entregou ao mundo, se afundou, virou mendigo, entendeu? Tinha uma aparência belíssima e não tinha mais, entendeu? Se afundou, entrou em depressão, se revoltou, e aí? Acabou perdendo a sua vida. Você imagina? Você imagina, a doutrina do homem complica muito a mente da pessoa. Não tem que dizer isso, não tem que dizer isso. Se você realmente teme a Deus, procura agir de maneira agradável. Fala no coração das pessoas, fala com sabedoria, saiba agir para que Deus seja glorificado, não seja rebaixado. Para que Deus não seja rebaixado, saiba agir, você que realmente teme a Deus. Eu falo assim, subindo no monte aqui, eu não estou falando versículo da Bíblia, mas eu estou falando o que eu estou falando tem sentido com a Bíblia, tem sentido, porque o dom que Deus me deu é de agir de uma maneira que eu venha falar do jeito que as pessoas venham entender. O dom que Deus tem na minha vida é de eu falar de um jeito que as pessoas venham entender, entendeu? Porque eu falo um versículo da vida, vou falando, as pessoas, às vezes, muitos não gostam nem de ouvir, não irão entender. Então, se agir de um jeito prazeroso, dando explicação, as pessoas irão entender mais. Esse é o dom que Deus me deu na minha vida. Está sendo fácil? Não está sendo, mas vou chegar lá. Deus irá mostrar que Ele me usa. E quando algo de ruim aconteça, vou deixar bem claro uma coisa, Deus, para defender a gente, para defender a quem Ele usa, Ele permita que algo aconteça, para mostrar que realmente aquela pessoa foi na verdade. Deus, para defender a quem Ele está usando, usa, né? Ele permita que algo aconteça para mostrar que realmente Ele usa aquela pessoa. Então, vigia, não critica, procura saber, me ouça primeiro, presta bem atenção, não me critique, porque a verdade dói, incomoda, lógico que a verdade incomoda, dói, mas se você dá ouvido à verdade, a verdade irá te libertar, essa é a verdade. Fique com Deus, todos vocês que prestaram bem atenção, e fica assim, estou no monte para passar o que é certo, e quem teme a Deus, tem
que é agir de maneira prazerosa. Ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa. Não agir com falsidade, não ser ruim. É isso aí, não ser ruim. Não ser ruim para que Deus não seja rebaixado. Entendeu? E tem aquela palavra também, quer dizer uma coisa que é interessante também. Ao falar para aquela pessoa, fuja da aparência do mal, saiba falar. Porque são muitos que não irão conseguir fugir da aparência do mal. E não é bom dizer também, a carne é fraca. Não é bom falar isso. Se você não tem força de suportar as tentações, Deus conhece o coração, sabe que você realmente não quer aquilo. Você vai se libertar daquilo ali, entendeu? Você não tem prazer naquilo ali. Mas não fala, a carne é fraca e se entrega não. O inimigo é sujo. Se esforça, se esforça, se esforça, que Deus é com você. Vai chegar um momento que você vai estar liberto, entendeu? Não deixe de sair de casa, não deixe de cumprimentar as pessoas, entendeu? Seja uma pessoa evangélica que cumprimenta todos. Não desfaz de ninguém, porque é triste você ser evangélico e a pessoa falar mal de você. Uma pessoa antes falava comigo, a todos os momentos, batia papo comigo, hoje não fala comigo porque está na igreja. Não faça isso. Está na igreja, e antes, é que aquelas pessoas, antes que você andava, falava e começava a bater papo, continua conversando com eles. Mostra que você é uma pessoa que saiu do mundo, é uma pessoa de Deus, ou é que continua sendo humilde de coração. E você só tem a ganhar com Deus, porque Deus precisa de você para falar no coração dessas pessoas, e de muitos. É isso aí. Fique com Deus, que Deus os abençoe.